Eu quero chamar todos os ministros aqui à frente, os diáconos. Nós vamos orar, vamos clamar, nós vamos pedir ao Senhor, porque é mês de fidelidade. No mês de fidelidade nós temos que orar, não é? Para Deus confirmar sobre nós a fidelidade. Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Louvado seja Deus. Vamos aproveitar e orar pelos necessitados, pelos aflitos, por aqueles que estão passando por lutas, dificuldades. Amém? As crianças já são liberadas para estarem indo lá para o lugar delas, né, na escolinha. Eu quero orar pela vida do neto da irmã Gina, é isso mesmo? O Benjamin, que nasceu de 35 semanas e está na UTI. Amém? Está aqui a irmã Gina. Está lá atrás, muito bem. Nós vamos orar pelo neto dela, que nasceu de 35 semanas, entregá-lo na mão de Deus, para Deus cuidar. Amém, em nome de Jesus. Vamos orar também pelo nosso país, vamos orar pela nossa família. Quem tem família, diga amém. Vamos orar pela nossa família, igreja, clamar. O inimigo o Satanás é o maior inimigo da nossa família. Sabia disso? Ele quer destruir o nosso lar, quer destruir o casamento, quer destruir os filhos, e Deus é o maior interessado em abençoar. Levante a sua mão, vamos clamar. Senhor Deus, estamos aqui em tua presença nesta noite, Senhor, para te glorificar, para te bendizer, ó Deus, para entregar em tuas mãos a nossa casa, a nossa família, ó Deus, porque o Senhor é poderoso para cuidar. Senhor, eu sei, como diz a tua palavra, é profético: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, nós estamos nesse clamor, é agora, nós estamos aqui clamando, pedindo, orando, acreditando, porque tudo é possível ao que crê. Levanta a sua mão, igreja, e creia que Deus está visitando a tua casa agora. Deus visita a nossa família. Toca agora, Senhor, no pai, na mãe, nos irmãos, em nome de Jesus. Ó Deus, de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa, de uma forma marcante. Venha, Senhor, sobre estas vidas. Ó Deus, nós oramos, porque está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós queremos ver, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos irmãos, a tua poderosa mão. Oh Deus, eu creio também que todo espírito maligno, Senhor, que habita, ó Senhor, em lares, será agora retirado. Espírito de enfermidade, espírito de contenda, espírito de malignidade, seja por terra, pela autoridade do Espírito Santo. Igreja, ore e diga: será por terra o mal contra a minha casa. Oh Senhor, o inimigo que luta contra o matrimônio, o inimigo que quer destruir esse casamento, quer destruir esta família, seja repreendido pela autoridade do Espírito Santo agora, porque nós cremos, Deus, que esta família será resgatada. O espírito, ó Senhor, de malignidade que habitava ali já foi embora, porque o teu amor, a tua paz, a união, a comunhão está sobre a tua família. Profetiza aí, igreja: o amor do Senhor está sobre a sua casa, o amor de Cristo está sobre a tua família. Lamassuri andenébria. Eu creio, Senhor, é nesse culto profético de domingo que eu digo: pela fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio. Deus visita, oh Senhor, o neto da nossa irmã Gina, o Benjamin, que nasceu de 35 semanas, prematuro ainda, Senhor, mas o Senhor é poderoso. Agora visita, Espírito Santo. Oh Deus, toca, cura, transforma, faça o teu milagre. Oh Deus, o Senhor é poderoso para visitar aquela UTI agora.
e eu sei que grandes coisas, o Senhor fará, e o testemunho será para a tua honra, para a tua glória. Deus abençoe esta igreja. Nós oramos por esta igreja, oramos pelos membros, oramos, Senhor, pelos obreiros, intercessores, oramos pela adoração, pelo louvor, oramos pelos ministros desta casa. Esta casa é casa apostólica, Senhor, é uma casa de união, é uma casa de fidelidade, é uma casa de harmonia, é um lugar que a tua palavra é ministrado, e para nós é momento de celebração, porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus, em nome de Jesus, fique conosco, Pai, nesta noite, neste culto e para sempre. Eu creio, e quem crê aplaude ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, amém, amém, queridos. Eu creio, e a Bíblia diz que tudo é possível na vida daquele que crê. Pode sentar, porque eu sei que hoje Deus te trouxe aqui para congregar, Deus te trouxe aqui para falar ao teu coração, em nome de Jesus. E eu quero aproveitar a oportunidade, quero lembrar a vocês que nós tivemos hoje pela manhã aqui o nosso simpósio. Tivemos hoje aqui o nosso simpósio para líderes, ministros da casa do Senhor, dirigentes, e Deus marcou as nossas vidas hoje pela manhã. Glória a Deus por isso, e estamos aí acreditando que muitas coisas boas estão por vir, aproveitando a oportunidade. Nós estamos com vários projetos para a nossa igreja. Um dos projetos é justamente o crescimento da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja que já é pré-estabelecida, na palavra, é uma igreja que a gente sabe, quem está conosco caminhando há algum tempo sabe que nós prezamos por esta palavra, nós prezamos pela postura de caráter, dos servos de Deus, não só dos obreiros, mas de todos os membros, e principalmente nós estamos aqui como irmãos, ajudando uns aos outros, estendendo a mão, orando, fazendo aquilo que for possível para que a igreja possa crescer. Levante a sua mão e diga: meu Deus, tudo isto é muito bom, e eu faço parte desta casa. Amém? E dentro desse projeto, irmãos, nós estamos aí com os nossos, preparando, melhor dizendo, os nossos obreiros, porque nós temos a visão de começar a plantar novas igrejas. Nós tivemos um tempo atrás que nós paramos e falamos que nós não íamos abrir mais nenhuma igreja até edificarmos, preparar todo o nosso corpo de obreiros, e hoje nós temos bastante pessoas até já preparadas para assumir, de repente, alguma igreja, porém nós não estamos com tanta pressa, porque nós sabemos que Deus está no controle de tudo, Porém, queridos, nós temos projeto para abrir igreja, voltar para a Praia Grande, na verdade, que nós tínhamos uma igreja lá, e por um motivo muito triste nós tivemos que fechar, infelizmente, mas praticamente foi uma das igrejas que eu mais sofri para fechar, porque a igreja estava funcionando, estava uma bênção, só não tinha um dirigente. Que pena, E na época não tinha ninguém que poderia ir para lá. Quer dizer, até poderia, mas assim, foi muito rápido e não teve como fazer isso. Porém, nós temos o plano de voltar a ter a nossa igreja lá na Praia Grande. Temos o projeto que está quente, de abrir a nossa igreja na Zona Oeste de São Paulo, mais precisamente já temos na Freguesia, que é considerado Zona Noroeste, porém lá na Lapa, naquele lado ali da Zona Oeste, e também em Guarulhos, Aleluia, glória a Deus. Temos ministros, 2 pastoras indo morar lá em Guarulhos, Então dá para abrir lá uma igreja em Guarulhos e outras também. Então ore pela igreja, irmãos, Renove Vida, porque nós queremos crescer, amém? E o nosso maior projeto hoje, o nosso maior foco é a compra do templo ou do terreno para a construção da nossa igreja lá em Lausanne Paulista,
temos todos os meses cumprido aí com o pagamento de um consórcio muito caro que nós pagamos já, está indo para o 3º ou 4º ano que nós pagamos esse consórcio, e nós cremos que muito em breve nós vamos construir uma igreja, quem sabe desse tamanho, maior que essa, lá no bairro do Lausanne Paulista, amém, e vai ser bênção de Deus, porque a nossa igreja ali é uma igreja muito abençoada, uma igreja cheia, uma igreja com muita unção do Espírito, como aqui também, amém? Então, esses são os projetos, por isso nós tivemos hoje aqui esse simpósio. Vamos aproveitar que estamos falando de palavra, de igreja, eu quero já ler com vocês a palavra de Deus da noite. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de São Lucas, capítulo de número 17, glória a Deus, aleluia, capítulo de número 17 de Lucas, louvado seja o Senhor, e nós vamos fazer essa leitura. Eu quero hoje compartilhar com vocês uma palavra que está no meu coração, que é uma palavra, irmãos, de fé. Nós estamos precisando aumentar a nossa fé. Esta que é a grande verdade. Nós precisamos aumentar a nossa fé. Percebemos que muitas pessoas, com o passar dos anos, eles vão perdendo a sua fé, ao invés de aumentá-la. E nós hoje vamos falar sobre isso, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 17. Quem tem Bíblia, diga amém. Amém, irmãos? Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, é a palavra de Deus. Eu quero ler apenas um versículo que diz assim, o versículo 5. Lucas 17, 5. E disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Amém, igreja? Levante a sua mão. Vamos orar juntos dizendo: Senhor Deus, esta é a tua palavra, fale comigo nesta noite, quero ouvir, receber e praticar esta palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém? Pode aplaudir com alegria ao Senhor. Queridos, veja bem, Jesus, ele veio trazer para nós, biblicamente dizendo, a prosperidade, vida com abundância, veio trazer saúde no sentido de restauração de vidas. Ele mesmo disse claramente, mandando os discípulos: ide, curar enfermos. Isto é restauração, isso é saúde, restauração de vida. Ele também trouxe para nós, como eu disse, essa vida de abundância, que ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E Jesus trouxe o principal para o ser humano, que é a nossa salvação em Cristo. Ora, dentro de todo esse pacote, mora-se algo, deve morar, deve permanecer, deve habitar dentro desse pacote que tudo que Jesus trouxe para nós, deve habitar a fé. Você sabe que sem a fé, praticamente, você não vai viver nada. Pode ver que tudo flui através da nossa fé. Diga para quem está ao teu lado: a tua fé é muito importante. A fé que move, a fé que flui, a fé que nos leva a viver coisas maravilhosas, entre elas o triunfo em Cristo. Irmãos, é interessante, é muito difícil você ver uma pessoa contar um testemunho se ela não usar esta palavra, irmãos. E foi pela fé, porque eu criei, porque eu não desisti, que eu vivi este milagre na minha vida. Geralmente as nossas vitórias são permeadas pela fé. Nós vivemos pela fé. E sabe por que você está aqui? Pela fé. Eu não sei se a sua fé é pequena, se ela é média ou se ela é grande.
né? Eu não sei o tamanho da sua fé, mas eu sei de uma coisa: você está aqui porque você crê em Deus. Levanta a sua mão. Você está aqui porque você sabe que Ele existe. Você está aqui porque você sabe que Ele pode fazer por você, porque Ele já fez ontem, Ele fez anteontem. Ontem você contou um testemunho. Talvez hoje você está até na luta, mas está dizendo: eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Eu vou testemunhar. Amém, igreja? E isso é que nos leva, isso é que nos conduz a cada dia a andar nos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz sobre isso: andar por fé e não por vista. Eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Você está comigo? Amém? Eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Digam glória a Deus. E dentro desse contexto, nós encontramos Jesus. Jesus olhando para os seus discípulos, vendo as circunstâncias que estavam diante deles, e os discípulos do Senhor, queridos irmãos, estavam ali percebendo que eles não tinham tanta fé. Eles, olha, veja bem, os discípulos não pediram para Jesus, amém, Anderson? Os discípulos não pediram para Jesus fé. Eles pediram o quê? Senhor, acrescenta-nos a nossa fé. Senhor, aumenta, olha o que diz o versículo 5. Aumenta, em outras Bíblias diz, acrescenta-nos a fé. Isto é, Senhor, nós percebemos que a nossa fé não alcança, a nossa fé não é tão grande. Irmãos, eu não quero falar hoje da medida apenas da sua fé. Eu quero falar de você entender que você precisa de fé, mas a sua fé, ela deve ser crescente. Por exemplo, eu entendo que a pessoa que tem a fé crescente, eu vou dar um exemplo básico de um membro da igreja, tá bom? Tá? Um membro de igreja, por exemplo, é fácil você medir e perceber se a fé dele é decrescente ou é crescente. Primeiro, ora, se ele está na casa dele, num domingo como esse, e seja esse ou outro qualquer domingo, e ele vai vendo o horário de chegar, a hora do culto, ele vai sentindo mais vontade, ansiedade, no sentido benigno da ansiedade aqui, né? De querer estar na presença de Cristo, de querer estar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a fé nos leva a entender que é maravilhoso estar na presença de Deus. A fé nos eleva diante do Senhor. A fé nos leva a querer estar junto com nossos irmãos, porque não é gostoso estar vivendo em família, você ter do teu lado alguém que tem a mesma fé no Senhor Jesus, em Deus nosso Pai. Ora, então hoje eu te pergunto, irmãos, eu pergunto a você: você tem sentido que a sua fé é crescente? Ou você tem sentido que a sua fé tem sido decrescente? Em outras palavras, a sua fé tem sido aumentada ou diminuída? Você sente mais vontade de estar na presença de Deus ou menos vontade de estar na presença dEle? Você tem a sua fé aumentada em acreditar cada dia mais no impossível, ou você hoje nem acredita mais que Deus possa curar uma dor de cabeça, ou você crê que Ele pode curar não só o aidético, o câncer, ou qualquer tipo de mal? Levanta a sua mão, é profético. Nós precisamos de fé para alcançar, para avançar, para triunfar, para conquistar, e é isso que Deus quer te dar hoje, a fé que seja aumentada sobre a tua vida. Pode aplaudir com alegria. Pergunta para quem está do teu lado: você tem fé? Eu não estou pedindo para você desprezar a tua fé. Olhe para cá, gente. Eu não estou pedindo para você desprezar o tamanho da tua fé. Eu estou pedindo para você usar esta fé, seja ela pequena, média ou grande, que ela pode se tornar mais do que grande, enorme, né? Você pode orar e falar:
sol, para, né? Como diz a linguagem cristã bíblica, você pode dizer, eu creio, vou andar por cima das águas, amém? A fé crescente, a fé além, né, daquilo que nós imaginamos. Então, dentro disso aqui, eu não quero que você despreze a sua fé, como eu estava dizendo, eu quero que você se certifique que ela esteja crescendo. A importância para Deus é que a sua fé esteja crescendo. Você não pode parar, você não pode diminuir. E hoje eu quero falar sobre isso. Diga comigo, meu Deus, eu preciso de resultados de uma fé crescente. Amém? E hoje nós vamos aprender sobre os resultados desta fé crescente, de uma grande fé crescente. E eu quero falar sobre alguns tipos aqui, entre aspas, ou formas de fé. E para isso eu vou usar alguns homens. Primeiro, olha o que Deus me falou. Vamos olhar para alguns homens que tiveram fé na Bíblia. Primeiro, a fé de Enoque. Você sabe que lá em Hebreus, abra sua Bíblia lá em Hebreus, se você quiser, capítulo de número 11, versículo 5 de Hebreus, lá o Senhor fala sobre isso, o Senhor fala sobre a fé, e lá fala sobre a fé de Enoque. Irmãos, nós devemos aprender que a nossa fé deve fazer parte do nosso cotidiano, deve fazer parte do nosso dia dos nossos dias com Cristo. E lá diz, Hebreus 11:5, pela fé, Enoque foi o quê? Trasladado para não ver a morte. Ele não foi trasladado porque ele simplesmente era um homem que era santo e amava a Deus. A Bíblia diz que foi pela fé que ele foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Digam glória a Deus. Porque a fé de Enoque foi uma fé diferenciada. Qual foi a fé dele? A fé de Enoque é a fé que agrada a Deus. Laisa, você pode colocar embaixo aí, a fé de Enoque é a fé que agrada a Deus. Olha o que a Bíblia diz, continua o versículo dizendo, lá no capítulo 11:5 de Hebreus, dizendo que o Senhor se agradou dele. Deus se agradou tanto dele, irmãos, pela fé que ele vivia em Deus, que o Senhor o trasladara. A fé de Enoque é a fé que agrada a Deus. Levanta a sua mão. Nós precisamos ter uma fé que agrada ao Senhor. Nós precisamos ter uma fé que venha agradar ao nosso Senhor. Quanto mais a nossa fé cresce, mais agradaremos ao nosso Senhor Deus. Levante a sua mão. Quanto mais a sua fé cresce, mais esta fé agrada a Deus. Quanto mais você... Olha Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Diga comigo, andar com Deus. Ele andou com Deus, com o andar dele, vinha também o crescer da fé. Irmãos, sabe o que mais me assusta? É as pessoas que dizem andar com Deus e parece que está diminuindo a fé. Ora, se nós andamos com Deus, a nossa fé, a tendência é o quê? É aumentar, e não diminuir, é crescer. Ao contrário do que muitos vivem aí, vai lá, olha apóstolo, uma pessoa disse para mim esses dias, eu falei, por que você não foi à igreja? Eu não te vejo há alguns dias. Sabe o que ela disse para mim? Apóstolo, eu estou com uns problemas aí, não está dando, viu? Peraí, eu estou com uns problemas aí e não está dando. Quem tem problema? A fé tem que estar aumentada, tem que buscar a salvação e não ficar em casa esperando algo acontecer. Diga para quem está do teu lado, fé aumentada te leva à vitória. Amém? Ora, você sabe que é interessante isso. Às vezes nós precisamos dar uma guinada na nossa fé. E quando nós não fazemos, Deus permite algumas coisas para ver se nós acordamos. Pode ver, quando você está lá muito sossegado, eu tenho medo de ficar muito sossegado. Quando está muito sossegado,
Deus parece que vai lá e... Peraí, deixa eu guinar um pouco a fé dele aqui. Deus permite prova, sim ou não, igreja? Deus permite, prova não é tentação. Diga comigo, Deus prova, mas não tenta. Quem tenta é o diabo, viu, irmãos? Às vezes a pessoa vê uma mulher lá, imagine, vamos pegar aqui essa tentação carnal. O homem olha para uma mulher, aí ele fala, ô Deus, por que o Senhor pôs isso na minha frente? Não foi Deus. Deus não te tenta. Deus pode te provar, mas te tentar não. Quem entendeu, diga amém. Tem uns homens que falam, apóstolo, não Deus, né, me provou, pois uma mulher bonita, eu não. A Bíblia diz que de tentação você faz o quê? De tentação você foge. A prova você tem que enfrentar. Mas tentação, corre! Diga para quem está do teu lado, fuja da tentação. Mas enfrente a aprovação. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Eita, tá até batendo palma já o Anderson, irmãos. Aleluia, glória a Deus. A fé de Enoque é a fé que agrada a Deus. Pergunta para quem está bem perto de você. Você tem agradado a Deus? Tem mesmo? Tem? Segundo tipo de fé, vou usar uma outra pessoa, Laísa, por favor. A fé que agrada a Deus é a fé de Enoque. Mas e a fé de Abraão? Segundo tipo de fé que a Bíblia relata. Aí mesmo em Hebreus, abra a sua Bíblia, irmãos. É interessante que a fé de Abraão é uma fé que sobressai de todas as outras. Não é uma fé comum. A fé de Abraão, Hebreus 11:17, é o que eu chamo da fé sem limites. Diga comigo, a fé sem limites. Amém? Põe aí embaixo, Laís. A fé sem limites, a fé de Abraão é a fé sem limites. Irmãos, leia comigo Hebreus 11:17 até o 19. Olha só a vida desse homem. Diz assim: e pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura se o recobrou. Olha o que a Bíblia está falando. A fé de Abraão. A fé sem limites. Olha uma informação, um detalhe de Abraão que às vezes nós não lemos lá em Gênesis. Aqui está dizendo o seguinte, o escritor de Hebreus diz o seguinte: sendo dito, em Isaque será chamada a tua descendência, e considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, que Abraão ia mesmo matar o seu filho, porque no coração dele, ele acreditava que Deus poderia ressuscitá-lo de novo, se fosse o caso. Irmãos, é uma fé sem limites. Olha a fé crescente, gente. Não é apenas uma fé que agrade a Deus, é uma fé que vai crescendo, é uma fé que vai se sobressaindo. Eu estou falando de tipos de fé, mas imagine a fé de Abraão. Ora, irmãos, esse homem, ele precisava ser provado, e Deus pode te provar pela fé. Olhe para cá, é sério que eu vou te dizer agora. Deus pode estar te provando hoje, para saber se você é mesmo dele. Abraão foi provado no seu filho. Quantas pessoas foram provados nos seus filhos também? Eu mesmo fui provado, a minha filha ficou na UTI quase 4 meses. Irmãos, às vezes nós somos provados, e não para reclamar de Deus, e não para dizer Deus não é bom, porque se Deus fosse bom, a minha filha não estava na UTI. Irmãos, isso não é sinônimo de vergonha e de perda, porque Deus levantou ela daquele lugar, e ela está aqui hoje para glorificar ao Senhor. Pode aplaudir. Isto é você passar pela prova e vencer. Digam glória a Deus. Irmãos, a fé de Abraão, se você olhar para Abraão no início, ele até demorou a crer no nascimento do teu filho. Olha isso.
uma certa época, ele questionou Deus. Ele disse: Deus, tudo que eu tenho vai ficar para o meu mordomo, o Damasceno Eliezer. Aí Deus falou com ele: não, eu não te disse que ia te dar um filho? Mas eu não tenho filhos. Ele já estava, né? Olha só, no início ele até achou que Deus tinha se esquecido dele, ou será que Deus mesmo ia fazer? Mas não, a fé de Abraão foi crescendo. Quando Deus lhe dá Isaac, irmãos, cresce mais ainda. A sua fé cresceu muito mais, a ponto dele ser capaz de ir lá para matar o seu próprio filho, crendo que o mesmo Deus poderia ressuscitá-lo, não haveria limite, não há limite para uma fé crescente. Levante a sua mão. Eu creio, irmãos, que Deus está hoje colocando um ponto de partida na tua vida, para que a sua fé possa crescer como nunca cresceu, que quando você abrir a sua boca, e alguém dizer para você assim, não está dando certo, está difícil, você tem que abrir a boca e dizer: sabe por que vai dar certo? Porque é Deus quem está na nossa frente. Sabe por que nós vamos vencer? Porque não é coisa de homem, é coisa de Deus, e nós alcançaremos lugares altos, porque quando Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Se Deus é por nós, não interessa, nós vamos vencer. Digam glória a Deus. A fé de Abraão é a fé que foi além dos limites do ser humano, do ser carnal que somos nós, humanos. Queridos, olha, preste bem atenção. Uma vez uma pessoa falou uma coisa para mim muito interessante. Eu vou falar sobre isso no quarto tópico. Mas deixa eu falar uma coisa, só vou adiantar, mas não vou falar. Adiantar a parte, mas não vou contar tudo. Uma vez uma pessoa disse para mim o seguinte: por que será que esta pessoa está passando por isso? Eu falei de provação aqui de Abraão, por isso que eu estou dizendo. Existe provação que Deus permitiu. Deus permitiu a provação sobre você. Existe a provação que você mesma ou mesmo a criou. Você já viu a pessoa que cria a própria luta? Ele cria a luta dele. Tem luta que é o diabo mesmo que se levanta contra você, e aí Deus vem com mãos fortes, dizendo: opa, peraí, não toque no meu filho não. Quem está entendendo, diga amém. E Abraão, irmãos, Deus provou ele. Não foi ele que a si próprio cavou, porque tem gente que cava a prova, né? Cava a luta. Está cavando a luta. Abraão não, foi Deus, irmãos, que permitiu, no sentido de saber quem ele era. Diga para quem está do teu lado: Deus quer saber quem é você. Às vezes a prova vem porque Deus quer saber quem é você. Eu vou dar um exemplo básico de uma provação que Deus pode trazer sobre a tua vida. Você está lá, trabalhando, está fazendo tudo maravilhosamente bem. O seu patrão olha para você e fala: você é um belo funcionário, tenho orgulho de ter você como meu funcionário. As suas finanças estão em dia, você está bem com a sua esposa, está dentro da igreja servindo a Deus, e de repente, do nada, sem esperar, você chega no trabalho, o seu patrão fala: passa lá no RH, tem uma notícia para você. Fala: você está demitido. O quê? Irmãos, quem crê em Deus, serve a Deus, vive diante de Deus, a primeira coisa que ele pensa: uma. Ou Deus tem um serviço muito melhor para mim, aqui eu estou ganhando 500, ou 1.000, ou 2.000, lá eu vou ganhar 5. Ou Deus está me tirando daqui porque essa empresa vai quebrar daqui uns meses.
Mas, irmão, quem não tem fé, ou está com a fé muito baixa e não tem fé crescente, sabe o que ele vai falar? Tá vendo? Aí, tá vendo? Liga para a esposa. Tá vendo? E você ainda devolve o dízimo, né? Certinho. Irmão, Deus pode estar te provando, queridão. Você sabe que Deus pode te provar? Deus pode te provar. Porque ser de Deus quando tudo vai bem, aí é baba. É ou não é, igreja? Aí é fácil. Eu quero ver você ser de Deus na prova, na luta, na dificuldade. E sabe qual é a parte boa da luta? Não é a luta em si própria apenas, mas é o final da luta, porque é no final que você levanta a bandeira da sua vitória. E você pode dizer: eu tenho vivido o grande milagre, porque de mim mesmo eu não poderia vencer esta luta, mas Deus foi por mim, o Senhor pelejou por mim, e eu vi a mão de Deus, eu dependi de Deus, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Pode aplaudir a Jesus. Tem esta fé, que não seja limitada. Às vezes as pessoas, qualquer coisa limita-lhe a sua fé. Eu não sei, né, se com certeza, talvez a pastora Cris está nos ouvindo aí pela rádio renovo.com.br, está aí no nossa rádio online, e ela sabe disso, com o próprio marido dela, o pastor Márcio. Quem aqui que conhece nosso pastor lá de Sapopemba sabe. Irmãos, o pastor Márcio mandou quantos currículos? Ele foi, ele saiu do emprego e falou: apóstolo, eu não sei que Deus tem. Irmãos, foi assim, do nada. Na prorrogação, na prorrogação, está lá, do segundo tempo ainda da prorrogação, nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação, Deus abriu uma grande porta. Ele não desistiu, ele não mandou um currículo. Quanto foi? Alguém aqui se lembra? Mais de 50, né? Ele falou, mais de 50 currículos. Irmão, tem gente que manda 3 já fala: tá vendo, Jesus? Ninguém me chamou. Ele mandou mais de 50, irmãos. O que tinha preparado para ele era o Senhor que já tinha reservado. Levanta a sua mão. É profético o que eu vou dizer. O que Deus preparou para você é teu. Ninguém vai pegar. Tá entendendo? O que Deus preparou para você é teu. Não se preocupe, vai chegar na tua mão. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Pode aplaudir de novo. Oh, xaralabassuri andalabas. Você crê nisso? Amém. Terceiro tipo de fé que eu quero compartilhar, na pessoa de Davi. Davi, irmãos, a fé de Davi. 1 Samuel 17, 36. A Bíblia diz que Davi, ele tem que enfrentar uma situação. Davi no começo teve fé para enfrentar um leão. Mas agora a fé dele cresceu, e ele enfrentou um urso, e a fé cresceu um pouco mais, e ele agora vai enfrentar um gigante, o Golias. Olha que interessante, um leão, um urso e um gigante. Sabe a revelação de Deus aqui na palavra que significa? Cada vez mais Deus vai te dar uma fé crescente para você vencer grandes circunstâncias da vida. O inimigo manda o leão e fala: agora eu acabei com ele. Ele vai correr do leão. A Bíblia diz que Davi olhou para o leão e falou: não corro. Enfrentou o leão. O inimigo olhou para ele e disse: mas o leão, quero ver o urso. Irmão, você já viu um urso, irmão? Misericórdia. Deus, Jesus, um leão já dá medo, um urso. Quando aquele negócio, aquele bicho fica em pé, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Olha, por isso que eu falo que quando a gente lê a Bíblia, parece até brincadeira, né? Quem lê acha que é papo furado. Como que o cara vai enfrentar um leão? Agora vem com o papo que ele vai enfrentar um urso. Ele enfrenta o urso. O inimigo falou: rapaz, ele enfrentou o urso e venceu.
Falou, quero ver ele enfrentar o Golias. Essa história é tão interessante que a Bíblia diz que há 40 dias o arraial dos filisteus, ali onde todos estavam juntos para a guerra, melhor dizendo, na peleja, onde estavam os filisteus e os israelenses, e a Bíblia diz que 40 dias Golias dava o mesmo berro. Ele dizia assim, dai-me um homem! Dai-me um homem! Em outras palavras, não tem homem aqui não. Os irmãos de Davi tudo com medo. E eram guerreiros, hein? Joabe, Abinadab. No outro dia, dai-me um homem. Não tem homem para mim. O gigante se sentia, né, irmão? Não tem homem aqui, Israel. Em outras palavras, vocês entenderam, homens? Quem é homem, diga amém. Tem homem aqui. Um homem olhava para o outro e... Você é homem? Sou, mas... Vou não. Pergunta para quem está do teu lado, você é corajoso? Dá-me um homem! Davi chega lá, pastor. Perdão, presbítero Rogério, pastora Paulo. Chega lá, como diz os mineiros, né, com um embornal. Chega lá com uma... Uma bolsa, levando queijo, levando comida para os seus irmãos, e ele escuta um papo. Quem é esse incircunciso aí? Olha a fala de Davi, gente. Quem ele pensa que ele é para insultar o Deus vivo? Os irmãos dele olharam para ele. O que você está fazendo aqui, rapaz? Onde você deixou as suas poucas ovelhas? As ovelhas eram poucas, mas eram bem cuidadas e protegidas. Porque nem lobo, nem leão e nem urso tocava naquelas ovelhas. E a Bíblia diz que Davi se propôs diante do rei e disse, eu lutarei com ele. Detalhe, conjectura bíblica. Pelo que entendemos, nenhum homem tinha se prontificado. Olha isso, igreja. Nenhum homem tinha ido até o rei falando, rei, eu luto. Nem o próprio rei tinha coragem de lutar com aquele homem. E Davi falou, eu luto. O rei olhou, você luta com quem? Com o gigante? Mas você não pode lutar com o gigante. Não, vou. E falou, rei, pode deixar comigo. Assumiu a responsabilidade. Colocou a armadura, tentaram, melhor dizendo, colocar nele, deram a espada. Nem a espada direita, irmão, o homem aguentou. Tirou tudo, jogou e falou, não, peraí, a minha arma é outra. Pegou as pedrinhas do ribeiro, como diz a Bíblia, pegou a sua estilingue, que até hoje existe lá em Israel, os países muçulmanos usam ainda essa estilingue para jogar pedra, tanto que em Israel, se você jogar uma pedra em alguém, sabe quantos anos você pega de prisão? 10 anos. É crime. Aqui, irmão, tem gente que joga pedra em todo mundo. Lá em Israel é crime. Se você jogar uma pedra em alguém, 10 anos de prisão. Meu Deus, diga misericórdia. Quem já jogou pedra em alguém aqui? Levanta. Aqui, beleza. Lá é 10 anos. Porque lá eles levam muito a sério esse negócio de pedra. Desde a época de Davi, viu, irmãos? E Golias, amém? Então, veja bem. Ele pegou aquela arma, porque a pedra é considerada uma arma, até hoje lá em Israel e nos países muçulmanos. Ele foi. Olhe para cá, a fé de Davi. Davi olha para Golias, ele olha para aquele homem e ele diz, olha, você vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A quem você tem afrontado, a quem você tem falado contra ele,
Aquele homem olhou para Davi e disse: sou eu algum cachorro para você vir lutar comigo com pau, com pedra? Hoje mesmo vou te dar as bestas feras do campo. Irmãos, ele achou uma afronta, um menininho daquele baixinho querer lutar com ele, mas ele não sabia o tamanho da fé de Davi. Levante a sua mão, porque Deus não olha para a sua estatura, Ele olha para a sua fé diante dele, e pela tua fé você vencerá grandes vitórias como Davi. Pode aplaudir. Grandes vitórias. Não há leão, não há urso, não há gigante, não há circunstâncias que possam te parar. Amém, igreja? Esta é a fé que nos leva à vitória. A fé de Davi é a fé que nos leva a vitórias, não apenas a vitória, uma vitória. Diga comigo: a fé que me leva às vitórias. Amém? A fé de Davi, irmão, levou ele a várias vitórias, contra o leão, o urso, o próprio gigante e muitas outras que ele teve na sua vida como monarca, como rei de Israel. E por fim, vamos falar da última fé que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, que é aquela fé que eu falei dentro desse testemunho. Por que que algumas pessoas estão passando por algumas lutas na vida? Tem lutas que não foi Deus que te deu, outras Deus permitiu. Mas me chama a atenção Ana. Você sabe que eu já preguei tanto Ana, que não é que eu não gosto de pregar mais Ana, é que parece que eu não sei mais o que eu posso tirar dali. Eu espero uma grande revelação, que já preguei tanto Ana, irmãos. Mas a fé de Ana, vamos falar da fé de Ana. Vamos falar de Ana. Eu vou falar o que eu penso de Ana. A Bíblia diz que Ana era estéril. Sim, ela era estéril. Segundo a informação que a Bíblia nos dá, que Ana era estéril porque Deus tinha cerrado a sua madre. Então deixa eu explicar melhor. Ana era estéril porque Deus estava permitindo que ela fosse estéril por algum motivo. Pergunta para quem está do teu lado, qual o motivo? Tudo que Deus permite na sua vida tem um motivo, tá, irmãos? Qualquer prova, luta que Deus está permitindo, talvez Ele permite por um motivo, seja ele um ou N motivos. Mas o que me chama a atenção é que Ana, ela era estéril. Ana, ela era humilhada pela sua rival, a Bíblia diz. Ela tinha um bom marido que o amava. Ana, ela, pelo que nós entendemos, Ana tinha alguns problemas. E sabe qual era um dos problemas de Ana? Eu vou conjecturar aqui, tá bom? Mas existem fontes, existem algumas fontes extra-bíblia que fala sobre o contexto da época, então dá para se entender. Primeiro, que o contexto da época é que as pessoas naquela época tinham muita condição financeira, entre elas Ana e Eucana. O marido dela era rico. Pode ver que ele dava porções enormes por ela. O problema deles não era dinheiro, irmãos, até porque o judeu sempre foi abençoado, a gente sabe disso. Mas pelo que nós entendemos, e estas fontes extra-bíblia, Ana era um pouco egoísta, soberba, e Deus trata com esses, sim ou não, igreja? Ana achava que era só casar com um homem bonito e rico e ter um monte de filhos. Sabe aquela pessoa que tem uma mente, que ela fala assim, já sei, vou casar com o bambambam da cidade, vou ter muitos filhos, vou ser reconhecidíssima, porque naquela época a cultura reconhecia isso na mulher. Só que tudo que ela sonhou não aconteceu. Só para você entender onde eu quero chegar.
Deus, irmãos, Ele pode trabalhar de formas diferentes, mas Deus é o mesmo em todo o tempo. Diga comigo, Deus é o mesmo o tempo todo. Deus, Ele nunca seguiu um ciclo. Eu já falei isso para meus discípulos, né? Deus nunca seguiu um ciclo. A mesma coisa que Deus fez na vida de Moisés, Ele não fez na vida de Abraão, não fez na vida de Gideão. Pode ver que foram ciclos diferentes. Deus trabalha diferente com cada pessoa. Por isso que tem pastores que se dão mal na vida. Ele fala assim, eu vou fazer igual Valdomiro que vai dar certo. E às vezes não vai. Porque o que Deus tem para ele e tem para você é outra coisa. Cada um, Deus tem um chamado, tem um algo, tem um negócio. Digam glória a Deus. E Ana precisava ser tratada. Ana precisava conhecer a Deus de verdade. E aqui, irmãos, entra uma coisa importante. Até hoje, eu lembro que eu preguei isso, teve gente que ficou muito triste. Isso aqui muitas pessoas, primeiro que não prega, segundo que dói quando eu falo isso com alguém. Nunca Deus se moveu por sentimento. Se alguém aqui achar que Deus tirou a minha filha Giovana da UTI porque a minha esposa chorou, se esqueça. Não é verdade, nunca será. Deus não é movido por sentimento de ninguém. Pode ler toda a Bíblia. Eu não vejo Deus movido por sentimento. Ainda que eu posso falar que parece que ele foi movido por algum sentimento, mas não foi. Até a viúva de Naim, ele disse para a mulher, não chores. Mas ele não foi movido pelo sentimento dela. Ele foi movido por outras circunstâncias que não vem ao caso nem falar agora. Irmãos, a prova disso é Ana. Ana era estéril. Quanto tempo ela ficou estéril, igreja? Quanto, igreja? A Bíblia diz que a segunda mulher de Elcana tinha vários filhos. Nós acreditamos que mais de 12 anos aquela mulher estava esperando engravidar, vendo todo ano chegar um menininho novo da sua rival. A Bíblia diz que ela ofertava, ela não, o marido dela ofertava por ela, porque dava oferta maiores, ela ficou grávida. A Bíblia diz que ela chorava, não comia e estava triste. Olha o que o marido dela perguntou para ela, Ana, por que choras? Ana, por que estás triste? Ana, por que não come? Ana estava em depressão, irmãos. A depressão não é do dia para a noite, é uma série de circunstâncias. Essa mulher estava chorando há anos. Deus deu um filho para ela porque ela chorou? Nunca. Deus não é movido pelo seu sentimento não, querido. E aqui mora justamente o quê? A fé. Porque Ana acreditava, por ela talvez ser bonitinha, rica, crente, que Deus tinha que dar alguma coisa para ela. Mas Deus se move pela nossa fé, mas a fé verdadeira e pura, igreja. Deus se move pela nossa fé. E a Ana precisava de uma fé que viesse levar a quebrar essa esterilidade que Deus tinha permitido. A fé que iria libertá-la dessa situação. A fé de Ana é a fé que quebra, que liberta a esterilidade. Levanta a tua mão. Ana ela precisava colocar a sua fé em prática. Ela era estéril. Quanto mais a fé crescer, mais poder de libertação ela tem. Digam glória a Deus. A sua fé, ela te leva ao poder da libertação. Marcos, abra a sua Bíblia, 16, Marcos 16, 17. Vamos ver, Marcos 16, 17. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não vos farão dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Digam glória a Deus. Levante a sua mão e diga, a minha fé
Diga mais alto: a minha fé me levará à libertação, não só da minha vida, mas de todos que eu conhecer. Jesus mandou os discípulos irem, mas eles tinham que ir, entendendo que a fé que habitava neles iriam levar à libertação de muitos. Irmãos, a fé, ela tem que crescer dentro de nós para que haja libertação não só na nossa vida, mas na vida de pessoas que estão sobre nós. Quer ver só outro trecho bíblico? Quando Jesus se aproxima de Jairo, então Jairo descobre que a filha dele morreu. Já era, acabou. Então Jesus olha para ele e diz: tão somente creia. Não importa a circunstância, não importa a situação. Jairo, você creu até agora. Jairo acreditava. Ele disse: eu sei, Senhor, vá na minha casa, põe a mão na minha filha, ela vai ser curada deste mal. Mas naquele momento o inimigo queria acabar com a fé dele, que estava crescendo. Mas levanta a sua mão, porque a tua fé, ela vai te levar além. A tua fé vai trazer libertação, seja de qualquer enfermidade, seja de qualquer malignidade ou esterilidade. A fé de Ana, a fé que liberta de toda esterilidade. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Ana foi, dobrou os joelhos e orou. Toda fé deve agradar a Deus, mas a fé de Ana aqui colocada é a fé que liberta. Liberta do quê? Não só dessa esterilidade. Agora eu vou falar uma coisa, quem sabe você nunca ouviu acerca de Ana. A atitude de fé dela a libertou a si própria. Porque Ana tinha tudo. Ana tinha dinheiro, tinha um marido que a amava. A Bíblia diz que ele a amava. Tinha um marido que amava. Ana tinha o quê? Um Deus que poderia fazer o milagre na vida dela. Será que você já parou para pensar por que Deus atendeu a Ana? Sabe por quê? Quando ela se libertou. Quando ela mudou o foco, ela focava a mesma coisa. Ana, por que você quer ter um filho? Eu quero ter um filho para mostrar para minha mãe que eu não sou estéril, para o meu pai que eu posso dar um neto para ele, para a sociedade que eu sou uma mulher bonita, que eu sou uma mulher rica, que eu sou uma mulher que eu posso gerar. A vida da mulher israelense é gerar, é só gerar. Eu preciso gerar. Ela queria gerar porque ela queria mostrar para alguém. Mas no dia que ela dobrou os joelhos e ela disse: Senhor, eu quero gerar, mas hoje eu quero gerar para o teu nome ser glorificado. Sabe por que eu quero gerar, Senhor? Não é só porque a minha rival agora me irrita há anos, ou porque a sociedade, a minha mãe, meu pai, meus amigos. Eu quero me despir de mim mesma, do meu orgulho, da minha arrogância, da minha soberba. Eu quero sair desse foco e eu quero focar no Senhor. Eu quero ter um filho. E para provar que eu mudei, esse filho não será meu, esse filho será teu. Opa, Deus falou: peraí, anjo, você ouviu o que ela falou? Ela falou alguma coisa assim que parece que agora o filho é teu. É meu? Tá bom. Tá fechado, agora sim. Ela usou a fé para mostrar para Deus que o foco maior não era o filho, mas era Deus. E se Deus lhe desse aquele filho, o filho seria para todo sempre para a glória do Senhor. E ela só queria um filho. Aqui está a prova maior.
Ela não pediu para Deus 5 filhos, Deus 10 filhos. Ela disse: eu quero um, Senhor. E esse um, quando o Senhor me dá, eu vou te dar. Eu vou ficar depois sem nenhum. Mas eu quero provar que eu mudei. Eu não sou mais aquela menina imatura. Eu não vou ficar culpando mais o meu marido. Chega! Pronto. Deus deu um filho. Ela ficou feliz. A Bíblia diz que Deus deu 2 filhos. A Bíblia diz que ela se tornou mãe de filhos. Diga para quem está do teu lado: é isso que Deus vai fazer na tua vida. A prova de Ana. A prova de Ana teve interferência divina. Mas quem sabe ela criou a prova dela. Pelo seu orgulho. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com seus sentimentos. Cuidado com todo o orgulho. Irmãos, tem pessoas que não têm nada. Escuta isso. Quando ele compra um carro, parece que ele é Deus. Deus pode te provar, meu querido. Você pode ter carro, mas não vai ter filho nunca, enquanto você não mudar o seu coração. Eu vou falar aquilo que eu falei no tópico anterior. Esta provação, talvez Ana criou, e o próprio Deus permitiu e a tornou estéril para ela mudar. Mas tem lutas que você cria. E aí eu vou falar o que uma pessoa me falou um tempo atrás. Irmão, cuidado para não intrometer na prova do teu irmão. Porque tem gente que Deus está provando e você está lá ajudando. Você não sabia disso? Cada um tem a sua prova. Que ele criou, que Deus permitiu ou que ele deu brecha. Se a gente vê que foi... É porque hoje eu já sei também isso, eu aprendi. Mas tem pessoas, irmão, que ele está passando pela prova e é ele com Deus. E tem gente que está lá, condoendo com a prova dele. Rapaz, não adianta. Você pode ficar lá, você pode fazer um monte de coisa. Se Deus está permitindo, não vai adiantar nada. Não adianta. Tem pessoas aqui que talvez criou a sua própria luta. Um exemplo básico disso, que foi o que essa pessoa me disse. A pessoa ganha 2 mil reais por mês. E ele gasta, e está lá devendo, com o nome sujo, 5 mil. Quem foi que criou a luta? Foi Deus, igreja? Foi ele. Aí sempre vai a mãe: tá bom, filho, toma 1.000, toma 2.000, faz empréstimo, meu Deus, vai ajudar meu filho. E ele não sai daquela situação. Para de intrometer na luta do teu filho. Ele nunca vai sair daquela situação enquanto ele não entender que ele tem que parar de criar a própria luta. Não sei nem porque eu falei isso hoje, viu, irmão? Misericórdia. Tem alguém aqui que Deus está falando. Diga misericórdia. Diga para quem está do teu lado: eu acho que é para você. Tem pessoas que criam a luta familiar. Casa errado. E aí não tem jeito, irmãos. Para de criar luta. E depois ficar culpando Deus, né? Ô Deus, está vendo aí a luta que o Senhor me deu? Deus não te deu luta coisa nenhuma, não. Não foi Deus que assinou lá para casar. Não foi Deus que foi lá comprar com cartão de crédito. Foi você, criatura. Então não crie a sua própria luta e depois fique reclamando de Deus. Porque se você crê, hoje Deus vai te ajudar pela fé a administrar a tua vida. Levante a sua mão. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que Deus vai te ajudar se você vigiar e também orar. Vamos aplaudir ao Senhor. E sabe por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu isso comigo, de ficar ajudando uma pessoa, irmãos. Que
Eu gosto de ajudar as pessoas, mas tem gente, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado. Tem um limite. Opa, para. Senão você fica ali alimentando ele, ela, e ele mesmo nunca sai daquela situação. Chega uma hora que cada um tem que andar com as suas próprias pernas, enfrentando as suas próprias lutas, criadas por ele, ou o inimigo que lutou, ou Deus que permitiu, mas cada um tem que se virar. Quem entendeu, diga amém. É claro que há momentos que nós podemos interferir. Um exemplo: Pedro está preso. A igreja fazia contínua oração por ele, assumiu a luta dele, que era uma luta espiritual do evangelho. Agora, se Pedro tivesse preso, porque tinha assaltado uma pessoa, eu posso até orar por ele, mas olha, ele não vigiou, né? Ele criou a luta. Então, às vezes nós temos que aprender algumas coisas, irmãos. E por fim, eu quero profetizar na tua vida, que você seja esta pessoa, que você possam pela fé, falar: Deus, eu quero vencer as lutas da vida. Eu não vou criar nenhuma luta para mim, Senhor. E eu sei que o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou, e eu tenho a capacidade, e pela minha fé que vai ser aumentada, crescendo, digo, diariamente, eu vou alcançar resultados maravilhosos diante de ti. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Digam amém. Tem marido que cava a sua própria luta. Tem mulher que cava a sua própria prova. Tem filhos que arrumam os seus próprios problemas. É isso que eu estou dizendo. Tem até pastor que arruma problema para ele e depois joga para a igreja. Irmão, agora vocês vão ter que me ajudar. Ô pastor, você se vira com seu rolo aí, rapaz. Cada um com o seu problema. Quem entendeu, diga amém. É claro que quando o problema é da comunidade é diferente, mas cada um com o seu problema. Digam misericórdia. A fé de Enoque, a fé que agrada a Deus, a fé de Abraão, a fé sem limites, a fé de Davi, a fé que nos leva a vitórias, e a fé de Ana, a fé que nos liberta de toda esterilidade. Levanta a sua mão, é o que Deus quer que desperte em você. Aumente a sua fé, assim diz o Senhor. Xerianda labassúria, eu quero aumentar a tua fé. E sabe como a sua fé é aumentada? A última pergunta, tem pergunta aí, Laisa? Como aumentar a fé? Vamos fazer a última leitura. Romanos 10, 17. Como aumentar a minha fé? Logo, a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Hoje a sua fé foi aumentada aqui, porque você ouviu a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, igreja. Mas não é por ouvir circunstâncias e situações e palavras humanas. Olha que interessante. A fé vem pelo ouvir, mas ouvir o que? A palavra de Deus, que te levanta, que te coloca em pé. É a palavra de Deus. Não é os debates. Por isso que as pessoas sempre falam para mim: por que eu não vou? Eu não vou e continuo não indo. Eu não vou em debate, irmãos, não vou. Várias vezes me chamaram. Sou pastor em São Paulo há mais de 20 anos. Fui em vários lugares, na Rede Gospel, na Hit TV, tem TV, rádio, me chamam. Eu não vou, nem me ligaram nunca mais. Vai ter um debate aqui. Debate? Com quem? Vai ter um pai de encosto, vai ter não sei o quê. Não vou. Fazer o quê aí? Perder meu tempo? Pai de encosto não vai mudar. E talvez vá até confundir a cabeça de crente, se ouvir. Eu não vou perder meu tempo. A gente vai fazer uma entrevista falando de fé. Opa, tô dentro, aí eu vou. Vou falar da coisa boa. Ficar lá perdendo meu... Eu respeito quem vai, viu, irmãos?
E até entendo, mas eu não vou. Ah, porque você não sabe debater. Não, não é por isso não, irmãos. É que eu não gosto. E a Bíblia diz da gente fugir desses debates. Que não leva a nada. Leva a quê? Leva a quê, irmãos? E não faz muito tempo não falaram para mim. Vai ter um debate sobre homossexuais. Você acha, irmãos? Eu lá no debate. Outro dia bem capaz nossa igreja vai ser toda quebrada do jeito que tá as coisas aí. Apóstolo, você vai perder tempo, irmãos. Você acha que aquele ativista gay vai se converter? Não vai, irmão. Esquece. Posso falar, por incrível que pareça? Se falar para mim, um ateu, eu estou falando sério, viu? Isso é um pensamento meu, você não precisa pensar como eu. Eu acho mais fácil tentar converter um ateu, porque eu sei que ele não crê. Mas tem gente lá, irmãos, que crê, foi da igreja quando era criança, até sabe, mas por causa da sua opção, vocês entenderam, né? Quer usar de formas. Não vou perder tempo com esse ímpio. Ficar jogando pérolas aos porcos. Eu vou pregar para quem não crê. E dou uma dica, não perca seu tempo não, irmão. Porque essa pessoa às vezes vai tomar o teu tempo. Vai tomar o teu tempo. Não, tudo bem, você pode até, dependendo, se é uma roda de amigos, discutir uma doutrina bíblica, um pensamento bíblico, é outra coisa. Agora, discutir com um ímpio, ele vai zombar do seu Deus. Eu já sei. Tinha um rapaz que eu trabalhei com ele, pastora Paula. E eu não sabia, era menino na fé. E discutindo com ele. Não, rapaz, ele, não, seu Deus é fraco. Eu, não, meu Deus é bom, vou te mostrar. O cara era um ímpio de primeira. Zombava de Deus, xingava a Deus. Falava, quer ver como seu Deus não presta? Eu vou xingar ele de um palavrão agora. Seu Deus, tá vendo? Ele não me matou. Rapaz, não faz isso não. Irmão, é um ímpio. Sai fora de um cara desse, deixa ele, quer ir para o inferno, vai sozinho. Não vou perder meu tempo não, que eu sei que não vai se converter. Vamos estender a mão para quem precisa. Quem entendeu, diga amém. É melhor você se reunir aqui com o pessoal da nossa ONG, como fizeram esses dias, essa semana. Vai lá, um dos nossos obreiros contando, né, ele contando a satisfação, irmãos, de você dar uma coberta, um cobertor para um mendigo de rua. E às vezes você fala do evangelho, e aquelas pessoas são às vezes até abertas ao evangelho. Ei, psiu. E um mendigo de rua falar assim, olha, eu não preciso porque eu tenho o meu cobertor, tá vendo? Mas tá vendo aquele lá, ó? Ele não tem cobertor, ele tá com jornal, leva lá para ele. Olha, irmão, se é outro, dá para mim, eu vou vender para ele. Olha, mendigo de rua falando, não, vai lá, ajuda o outro. E nós já passamos isso dentro da nossa própria igreja uma época. Nós recebíamos 100 cestas básicas do governo. Lembra, pastora Paula? Que teve uma moça que a gente estava dando cesta básica há 4, 5 anos já para ela, irmãos. Lembra, Dag? E aí, irmãos, nós descobrimos que ela trabalhava, a família dela trabalhava, todo mundo já estava trabalhando e ela ainda recebia a cesta básica. E recebia ainda a cesta básica da empresa que ela trabalhava. Aí fomos cortar, resolvemos, vamos cortar a cesta básica. Falei, irmã, você não vai receber mais, porque nós vamos dar para outra pessoa. Aí ela ficou perturbada. Eu quero a minha cesta básica. Mas peraí, queridona, você não precisa, está trabalhando, você tem filhos que trabalham, você não paga aluguel e tem gente precisando. Não, a cesta é minha, não interessa se eu ganho 5 de outra pessoa, é minha. Olha a vida de uma pessoa dessa hoje, irmãos, não vou nem falar, vocês já entenderam, né? Pessoas espertas, nem tanto, diga para quem está do teu lado, esperto é Deus, viu? Esperto é Deus, vamos aplaudir a Ele, porque a Ele toda honra e glória. Quem crê, diga amém. Fique em pé no seu lugar, glória a Deus. Eu creio e tomo posse desta palavra.
Esta é a semana da fé na nossa vida, irmãos. Eu quis, pelo Espírito, trazer essa palavra para que seja a semana da fé, para que nós possamos tomar posse, que nós possamos ser como Enoque, agradando ao Senhor, que nós possamos ser como Abraão, esta fé sem limite, Davi, essa fé vitoriosa, e Ana, quebrando a esterilidade na nossa vida. Nós podemos, igreja, e eu creio nisso. Quem crê, diga amém. Eu quero fazer o clamor, eu quero chamar todos aqui à frente, nós vamos fazer um clamor aqui na frente agora, e vamos entregar o nosso coração a Deus para uma semana de vitória. Podem vir todos aqui, a adoração nos ajude aqui, em nome de Jesus. Nós vamos, neste momento, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos clamar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, em nome de Jesus. Nós vamos clamar ao Senhor, porque nós precisamos de Deus. Quem aqui reconhece que você precisa de Deus? Levante a mão. Diga comigo, meu Deus. Diga com vontade, meu Deus. Eu reconheço, eu preciso do Senhor na minha vida. Amém? Pode vir mais para frente, igreja. Dá um espaço aí, um passo mais à frente, para que todos tenham espaço. Isso, um passo mais à frente, por favor. Glória a Deus. Eu quero falar uma coisa importante. Eu terminei com uma pergunta. Amém? Como receber fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Você entrou aqui nesta noite. Você ouviu a palavra. Sabe o que acontece quando você escuta a palavra? A tua fé só tende a crescer. Quanto mais você ouvir a palavra, mais a tua fé vai crescendo. Aí alguém vai falar para você, nossa, o que é isso que você está falando? Não, vai dar certo. Mas a semana passada você não tinha essa fala. Porque agora eu creio. Porque a fé veio e aumentou. Eu acredito. E Deus manda eu dizer aqui, que tem casamentos aqui que vão ser salvos. Deus manda eu dizer aqui que tem pessoas aqui que vai dar testemunho de milagre. Deus vai salvar a tua casa. Tem pessoas aqui que Deus vai te abençoar financeiramente. Vai tomando posse. Pessoas aqui que o Espírito Santo de Deus me mostra que você vai vencer essa situação financeira que você se encontra. Eu vejo inclusive uma pessoa aqui que o Espírito Santo me mostra que você está tão triste que você por esses dias desejou a morte. E Deus manda eu te dizer que Ele te dá vida aqui hoje. Ele te dá a certeza de que você pode, que você vai viver o melhor dele na tua vida. Põe a mão no seu coração, fecha os teus olhos, liga o seu pensamento com Deus. O que você precisa, o que você necessita, eu quero que você agora pela fé peça para Deus o que você precisa para a sua vida. Talvez você entrou aqui neste culto hoje e você disse, meu Deus, eu preciso de uma direção. Eu não sei por onde ir, eu não sei o que fazer, mas eu sei que pela fé o Senhor vai me mostrar, Senhor. Pela fé o Senhor vai me ajudar, Pai. Porque nós não estamos sozinhos, nós estamos andando com Ele. E nós vamos viver milagres. Este é o ano despertai. E nós já despertamos para esse novo tempo que Deus tem trago sobre nós. A Bíblia diz que Deus tem dado novidade de vida. E o Senhor está dizendo, eu tenho uma nova vida para ti, meu filho. Eu tenho um novo caminho, um novo tempo. Eu tenho para você uma nova direção. Talvez ontem você chorou, mas o seu choro de ontem, vai passar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria está chegando pela manhã. O seu choro de hoje será o seu testemunho de amanhã, porque Deus vai mudar a tua história. Deus mudará a tua história. Alabaxere cantenebre assuriando. Senhor Deus, eu clamo agora por este filho teu. Eu clamo agora, Senhor, por esta filha tua. Põe a mão no teu coração, porque eu profetizo que Deus vai te dar direcionamento agora. Deus direciona o teu filho, Senhor. Direciona esta tua filha, Deus. Esse jovem. Oh Espírito Santo,
Quem sabe ele disse: Senhor, a minha fé está muito pequena, eu não sei, Senhor, se eu acredito que eu possa alcançar. Mas o Senhor manda eu te dizer que hoje Ele veio com mãos fortes sobre a tua vida. Ele te toma pela mão direita e Ele te diz: não temas, eu te ajudo, eu te sustento. O Senhor está dizendo: não desista, filho. Davi acreditou que ele era capaz de vencer aquele gigante, porque também ele acreditou que era capaz de vencer aquele urso e aquele leão. Você também é capaz. Assim diz o Senhor, igreja, você é capaz. O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor jamais se esqueceu de você. Ainda que alguém te deixou na mão, ainda que alguém te deixou triste, ainda que você se sente desprezado, Lamassuri Cantenebre, assim diz o Senhor: eu visito a tua vida agora. Oh Deus, toca Espírito Santo, toca Espírito Santo. Vamos fazer um presbitério agora, ministros. Toca Espírito Santo, toca Espírito Santo, ministra sobre esta pessoa, Senhor. Ministra, Deus, sobre ela. Shekandenebria Surianda, em nome de Jesus. Ministra, Senhor, sobre a tua igreja. Deus está dizendo: a palavra profética para a tua vida está liberada. E sabe qual é a palavra profética da semana? Pela fé você vencerá as provas, pela fé você vencerá as lutas, pela fé você vai viver milagres. Pela fé. Toca Espírito Santo, toca Espírito Santo, toca Espírito Santo. Levante as suas mãos agora, porque o Espírito Santo vai tocar. Deus vai tocar em você. Toca Espírito Santo de Deus. Visita este coração, Senhor. Visita, Senhor, esta alma. Visita, Senhor. Lexeriandaralabassúria. Oh, Ramassuriandalamanasteriandalabastai. Oh, Deus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor. Ajuda este meu irmão. Ajuda, Senhor. Fé é provada. Oh, Espírito Santo de Deus, confirma. Tu me dás a chance de Deus. crescer um pouco Aqui, Jesus. mais. Aqui, Jesus. As montanhas Peça para Deus tocar em sua vida. desertos e mares que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me assim diz o Senhor. Pede, filha, pede porque eu te darei. Pode pedir porque eu vou visitar o teu coração.